A gente fala muito de ciência de dados em saúde, né? Ciência de dados de saúde, que, sob uma lógica de processo, a ciência de dados de saúde, ele praticamente hoje depende de um input de dado lá do registro de dado eletrônico do paciente. E eu vejo ainda discutir pouco. Eu vejo a gente falando, enchendo a boca para falar de saúde digital, digitalização, de cultura de inovação, de instituição digital, e a gente esquece, e aí voltando, esquece até o digital. Fala somente de registro de dados de pacientes. Esquece o digital da conversa. Se a gente não tiver uma cultura de inserção de dados de forma adequada, seja de forma analógica ou digital, como é que a gente vai trabalhar esse dado, transformar esse dado em informação? E isso a gente tem que fazer uma meia-culpa nas próprias escolas médicas. As escolas de saúde, em geral, a gente trata mais o prontuário eletrônico como sendo uma das principais, mas não a única estrutura de fonte de dados, como sendo quase que um instrumento de proteção legal. Olha, você escreva bem no prontuário, porque isso protege você. É óbvio que não estou menosprezando esse valor, não. Mas, acima de tudo, quando a gente está falando de medicina preditiva, quando a gente está falando de previsibilidade de custo, quando a gente está falando de pesquisa científica, se baseia de uma extração de dado. Recentemente, Kleber Fernando, eu fui chamado para fazer parte de um grupo, um consórcio de pesquisadores, para criar um score de mortalidade para a cirurgia de revascularização miocárdica. E aí a gente foi apresentado a uma plataforma muito bonita, web-based, com login individualizado, toda a proteção de LGPD, de acesso a dados, e 147 variáveis a serem preenchidas. Estão estimando que, minimamente, para que a gente tenha um N razoável ou um número percentual que possa levar um score dentro da curva ROC, né? Ok, são 4.000 inputs. Um número absurdo de dados. E aí, a gente perdeu o foco da discussão, que era um score que era bacana, porque começou-se a problematizar. Na mesa de reunião, vários pesquisadores, ou a CEO dessa empresa que vai representar esse consórcio de dados, estava falando, não, porque depois a gente vai tentar criar interoperabilidade com os seus prontuários eletrônicos. Cada um levantava a mão. Eu tenho TASI, eu tenho MV, eu não tenho prontuário, eu escrevo no papel. Você vê, né? A gente ficou... E não era o foco. Esse não era o foco. O foco é que, para você ter informação, você precisa ter dados. Então, guardem isso. A geração do dado ela é muito importante. Eu, particularmente, me preocupo com plataformas de construção de dados que a gente já enrijece muito sobre a ótica de um produto fim de médio ou longo prazo, porque pode ser que o produto fim que você espere depois que você estrutura os dados já não seja nem mais esse. Ou você precisa ampliar ou diminuir, né? E não sei se recentemente vocês viram uma líder do mercado de prontuário eletrônico aqui na América Latina, lançou recentemente na Feira Hospitalar em São Paulo um prontuário eletrônico interligado ao ChatGPT. E a ideia é que você faça uma construção orgânica dos dados e essa plataforma de inteligência artificial consiga extrair e estruturar os dados. Isso é uma coisa bem bacana. E tira... E eu não tenho medo nenhum do ChatGPT. Primeiro que eu acho que o ChatGPT não vai propriamente operar um coração ainda, né? E recentemente uma empreiteira na Bélgica, né, colocou uma placa bem grande. ChatGPT vem a terminar esse prédio, né? Então, eu acho que o ChatGPT é uma grande ferramenta. Nesse prontuário eletrônico mostrou muito do que a gente estava falando, né? Assim, se a gente tiver e assumir o compromisso de que os profissionais de saúde eles forneçam dados, pode ter certeza. Com que a gente já tem tecnologia hoje, seja através de Fernanda com seu Power BI maravilhoso, seja através de tecnologias novas, como, por exemplo, o ChatGPT vinculado agora à extração de dados em tempo real do prontuário eletrônico, dando muito mais organicidade, né? Você imagina? E eu, recentemente, conversando com o professor Giliati Falbo, aqui mesmo na FPS, umas 2 semanas atrás, e falando sobre essa inovação, ele disse, isso não é nada novo. E eu me surpreendi, como nada novo? O ChatGPT tem 2 anos, isso é muito novo. Ele disse, não. Numa experiência profissional que ele teve na Inglaterra, Kleber, os médicos passavam visita
ou fazia o atendimento nos seus consultórios com um gravador. A responsabilidade de estruturar os dados era da secretária. Então, você veja, a gente fica focando sempre no processo de atualização, da dificuldade que é, até em cima daquele assunto que a gente estava conversando aqui antes e acabou aquecendo, né? Em relação ao sistema de regulação que vocês estão propondo lá na instituição. Gente, diz o que vocês querem, o meio é outro. Se vai ser a secretária, vai estar escutando lá 8 horas de áudio por dia para estar estruturando os dados. Se vai ser o ChatGPT, que eu acredito que pode ser um dos caminhos. Então, particularmente em relação a esse primeiro assunto, a mensagem que eu gostaria de passar é que a gente tem que ter uma cultura mais forte de identificação e de registro de dados. E aí a gente vai evoluindo. Registro de dados de quem? Registro de dados de pacientes. De que maneira? De forma eletrônica, já que hoje a gente já atua com prontuário eletrônico. Porque senão... e aí veio a história, não, vamos colocar as perguntas dessas 147 variáveis no prontuário eletrônico de cada um de vocês. É inviável. Se para cada estudo ou pesquisa a gente tem que colocar aqueles dados obrigatórios ali, você cria uma coxa de retalho que não tem sustentabilidade, né? E quero lembrar que em alguns momentos, mais que a gente queira fazer tudo automático, vai ser sim necessário a gente preencher 1, 2 ou 3 fontes de dados diferentes. Fernanda. Pegando esse gancho que você falou que a inteligência artificial ela não vai operar ali. Você já ouviu falar do paradoxo de Moravec? Não. É um dos pioneiros, né, da robótica e da inteligência artificial. E ele observou que, quando ele fez a observação da inteligência natural e da inteligência artificial, ele encontrou esse paradoxo. Que o que é simples no nosso raciocínio é mais complexo para a inteligência artificial. Então, o raciocínio em si, no caso, para a gente ganhar de um jogador de xadrez, o melhor jogador de xadrez do mundo, para nós seria complicado, seria mais difícil. Para a inteligência artificial é uma coisa mais simples. E para nós, mascar chiclete é uma coisa banal. Então, para a inteligência artificial é uma coisa complexa de se realizar. Então, eu acho que hoje o avanço da inteligência artificial, especialmente dentro da saúde, é justamente a gente fazer uma cooperação entre a inteligência artificial e a inteligência natural. Porque o trabalho em conjunto é o que faz avançar os serviços de saúde, como, por exemplo, pegando essa parte da enfermagem, existem muitos trabalhos repetitivos, inclusive, como você mencionou, esse trabalho da secretária, que precisa pegar esses dados e fazer isso. Então, para uma inteligência artificial realizar esse trabalho repetitivo, ele não vai ter um burnout. Não vai ter, né, uma crise de ansiedade pelo trabalho repetitivo 24/7. Né? Então, a gente pode avançar nos serviços de saúde, de um modo em geral, fazendo a cooperação da inteligência natural com a inteligência artificial.